Sociedade Espírita Renascer apresenta. Vamos chamar a nossa palestrante, então, que a paz do nosso Senhor Jesus nos envolva nessa tarde e o amor de Maria também nos abrace. A nossa querida Solange Vilela, vai falar sobre a doutrina espírita, consciência e libertação, da UCEAV de Saquarema. Seja muito bem-vinda, viu? É sempre um prazer. Você que sabe, Obrigada. Tá. Sorria. Espera aí que ela tem por cima. Solange! Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite, Graciete, dessa vez. Agora, espero que a gente se encontre mais vezes, E espero vocês lá na UCEAV também, Muito obrigada pelo carinho que essa casa sempre me recebe. E eu sempre gosto muito de vir aqui. Eu gosto muito dessa casa. Ela tem um lugar muito especial para mim, no meu coração. Bom, então, a Graciete me pediu para vir fazer um pouquinho do estudo a respeito do mês, da casa, que é aniversário, a respeito da contribuição. Eu não sei ficar muito quieta na frente, não. Pode desligar? Não sei, tá todo mundo me ouvindo? Bom, é porque eu não fico muito quieta, Tá tranquilo. Olha só, o espaço que você tem que usar porque está sendo filmado. Tá bom. Se tiver muito alto, vocês me avisem, por favor. Bom, então é a respeito do tema da casa, que é a contribuição da doutrina espírita para o despertar do ser consciente. E aí eu fiquei pensando assim, o que poderia ser dito, porque eu acho a doutrina espírita, assim, uma luz na vida da gente, para a gente se tornar consciente daquilo que nós somos. Pensei, bom, eu acho que a doutrina é uma libertação. Para mim, pelo menos, fui. Eu vim criada de outras religiões e a descoberta da doutrina foi realmente assim um achado na minha vida. Para fazer esse estudo, eu usei alguns livros e, claro, a internet. Hoje em dia, ninguém vive sem internet, Se acabar a internet no mundo, eu nem sei o que vai ser. A gente vai voltar para a Idade da Pedra. Então, eu usei o Livro dos Espíritos, o livro do Leon Denis, do Destino da Dor, a vida da Joana de Ângeles, pelo Divaldo, e outros da Joana, que a Joana escreve muito bem a respeito do ser consciente, então não tem como nem pensar em fazer alguma coisa sem Joana de Ângeles nesse sentido. Bom, primeiro eu pensei, o que é consciência? Então, consciência, pelo dicionário, é a capacidade que o homem tem de conhecer valores e mandamentos morais e aplicá-los com sabedoria, com conhecimento em diferentes situações. E a gente tem as leis morais do Livro dos Espíritos que nos orienta muito bem a respeito de quais são as leis divinas para nós. Então eu fiquei pensando, as duas coisas bem que se encaixam, porque a lei de Deus está dentro da nossa consciência. E a consciência é exatamente saber usar essas leis, teria como usar aquele microfone de mão, porque esse aqui realmente está me inibindo pra caramba. Eu fico aqui, eu prometo que eu fico aqui. Tá ligado já? Já tá? Tá, obrigada. É porque realmente esse aqui eu não me entendi com ele. Alô? Tá. Bom, então, seguindo, O que é consciência? A consciência é o saber que se é. O que significa saber o que se é? Para você saber o que você é, você tem que fazer muito autoconhecimento, muita autoanálise. Porque, na verdade, a gente tem uma vaga ideia do que a gente é.
né? A gente se olha, mas a gente não se olha de verdade. A gente se olha meio assim, superficialmente, deixa uma porção de coisa passar. Então, quando você se olha de verdade, quando você tenta saber quem você é, para chegar lá, você tem que tirar muita máscara, né? Então, a consciência é isso, o saber que se é, e se é a criação de Deus, se é o representante de Deus aqui na Terra. Nós somos a centelha divina, nós somos aqueles em quem Ele está apostando para fazer um mundo melhor, para fazer um universo melhor. Bom, a percepção de que se existe e de que se é um indivíduo, um ser único, né? E do nosso potencial. Qual é o nosso potencial? Se a gente parar para pensar que nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus, bom, o nosso potencial aumentou bem, né? A gente está bem para cá. Mas olha o potencial que a gente tem. Se nós somos irmãos de Jesus, então a gente tem um potencial igual dele. Só que a gente está milênios, né, atrasado. Mas a gente tem a chance de chegar lá. Não vamos perder as esperanças. Demora um pouquinho. E à medida que a gente se aprimora, o nosso espírito vai desenvolvendo essa consciência de si mesmo. Mas como é que ele desenvolve essa consciência? Pelo autoconhecimento. E à medida que você se autoconhece, você amplia essa consciência e você promove esse progresso do nosso espírito. Então é só através do autoconhecimento que a gente vai conseguir evoluir, que a gente vai conseguir progredir. Por que será que isso é tão importante, né? Bom, o lema da doutrina espírita, né, que é o Consolador Prometido, é exatamente o quê? A reforma íntima, né? Isso. A gente está aqui fazendo essa passagem, né, por essa terra e depois por outros mundos para fazer essa reforma e chegar lá. Através de quê? Do autoconhecimento. Se eu não me enxergo, se eu não sei que tenho um defeito, então eu não tenho como consertar, eu não tenho como melhorar esse defeito, se eu não consigo perceber que ele existe. Quanto mais primitivo é o ser, então menos consciência e menos recursos ele tem para distinguir o certo do errado. Porque se ele não tem esse recurso, ele vai pensar o quê? Se uma coisa é boa para mim, então isso é bem. Se uma coisa não é boa para mim, então isso não é bem, é mal. Então, o ser que é muito primitivo no desenvolvimento, tanto moral como intelectual e tudo mais, e espiritual, a ética dele é o se dar bem. A gente está vendo isso hoje no nosso país, na nossa política. Pessoas que ainda precisam desenvolver muito, evoluir muito, porque a ética deles é a favor deles, não importando muito o outro. Mas por que não importa? Porque ele nem chega a enxergar esse outro, ele não chega a tomar consciência desse outro. O que é o outro? O outro é o outro. Se eu estou me dando bem, está tudo certo. Quanto mais primitivo ele é, mais egocêntrico também. Então o mundo, é como às vezes a gente fala, né, que o mundo é em torno do umbigo. O fulano só enxerga em volta do próprio umbigo, né? Eu tenho uma amiga que fala que o filho dela tem uma visão de mundo maravilhosa. A visão de mundo dele é ótima, mas o mundo dele é aqui. Então, a gente precisa ver mais, enxergar mais o outro. E para essas pessoas, o outro, né, o amar o próximo como a si mesmo é uma coisa muito distante. Bom, Heráclito já dizia, muito antes de Cristo, que o ser humano estava sempre como adormecido. O ser humano é tão desatento às coisas que acontecem na sua volta, quando está acordado, quanto é quando está dormindo. Ou seja, a gente vive numa espécie de sono. A gente não se dá conta do que acontece à nossa volta. E aí eles dizem que os que estão acordados, eles têm um mundo em comum. E os que estão adormecidos têm um mundo particular. É exatamente isso que a gente acabou de falar. Os que estão acordados percebem o outro, já têm a consciência do outro. E esses que estão adormecidos não têm esse alcance. Bom,
Várias passagens da Bíblia citam esse adormecimento. Na carta de Paulo aos Romanos, ele já mencionava que era tempo de acordar, né? Tempo de despertar do sono. Para os Efésios, ele fala a mesma coisa. Desperta tu que dormes, levanta dos mortos, né? Quem são os mortos? São os inconscientes, são aquelas pessoas que ainda não se deram conta do outro, desse mundo, né, que existe. A Joana de Ângeles fala que a gente tem 3 tipos de sono. Um que é o sono físico, para refazer o corpo físico, mas que também a gente nem precisa dormir tanto, né? Não precisa ficar igual o urso, hibernando, dormindo, que tem um número de horas suficiente para descansar, que é preciso. O nosso corpo físico precisa descansar, mas não precisa dormir 24 horas por dia, precisa de um tempo para trabalhar, para produzir, para ajudar o outro. E tem o sono moral, que tem a ver com a negligência dos valores morais. Essas pessoas que não têm nenhum escrúpulo em prejudicar o outro em favor dela mesma, desde que ela se dê bem. E sem falar disso, várias outras coisas. E o sono intelectual, das pessoas que acham que tudo acontece por acaso, que as coisas caem no colo todas prontas, sem precisar nenhum esforço, sem precisar de trabalho para aprendizado, de estudo para se melhorar. Nós viemos na Terra para melhorar. Então a gente precisa estudar. Não significa que tem que estudar matemática, português, isso tudo faz parte, mas é estudar a vida com o outro, a nossa vivência, o nosso papel nesse mundo. E a Joana diz que ser consciente significa estar desperto. Essa palavra é uma palavra muito legal, que é um pouco diferente de estar acordado e estar desperto, né? Se você está desperto, você está, além de acordado, você está atento. Então é bom a gente estar desperto, né? E ela diz que significa estar desperto, responsável. Por que responsável? Porque nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Então a gente não pode fazer as coisas e botar a culpa no outro. Ah, eu queimei o feijão. Ah, mas eu queimei o feijão porque meu marido não ficou tomando conta. Olha, quem que botou o feijão no fogo? Né? Então, a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente faz. Ela diz que a gente não pode ser arrogante. Gente, dispensa comentário, né? Não ser arrogante. Aqui ninguém é arrogante, a gente sabe disso. Que na casa espírita... Ah, muito obrigada, moça. Ela me chamou. Briga com ela. Ah, tadinha. Não, gente, vamos falar a verdade, não tem arrogante na casa espírita. Também não tem gente vaidosa na casa espírita. Ah, por favor, não tem. Então, que a gente deve ser livre dessas algemas que nos prendem. As algemas que nos prendem são a falta do auto-perdão, a prisão que a gente se coloca ao passado, vivendo no passado. O passado é um lugar de experiência, não é moradia. A gente não tem que viver no passado e nem viver no futuro, porque o futuro ainda nem veio. Se você tiver um pá agora, você vai pá, nem tem futuro nenhum, não é? Então, a gente tem que ser não submisso. Por que não submisso? Porque a gente tem que ser atuante. Não é aceitar, a vida tá ruim, vou ficar aqui parado esperando a vida, né, melhorar, tá ruim. Que isso? Vamos lá, agitar, vamos fazer a nossa parte para a vida melhorar. Porque é com isso que Deus conta, né? Ela diz ainda que a consciência cósmica, gente, tem noção do que é consciência cósmica? É o pensamento de Deus em nós. Então ela diz que esse pensamento de Deus em nós está adormecido, mas está em nós. Então o que a gente tem que fazer para acordar? A gente tem que desenvolver, tem que evoluir, tá?
E despertar, a gente tem que estar sempre buscando, sempre procurando, sempre tentando despertar. Jesus já dizia: ajuda-te e o céu te ajudará. Por quê? O céu está repleto de bênçãos, a gente sabe disso. A bolsa de Deus não acaba nunca, não tem fundo em termos de bênçãos, mas a gente tem que fazer o movimento, a gente tem que ir atrás dessa bênção. Se você estiver lá precisando de socorro, vem o resgate, você está distante, mas se você não esticar o braço, o resgate não vai te levar, porque ele não tem como te alcançar. É aquela história do moço no telhado, o moço da enchente, que ele está lá no telhado, passa barco, passa tudo, ele não vai. Aí ele morre, chega lá em cima, poxa Deus, mas eu pedi tanto. Ai, meu filho, eu mandei barco, mandei boia, mandei tábua, mandei até helicóptero, você não foi? Ah, pois é, né? Aí já era, aí é morto. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte começa por despertar, por olhar para dentro, olhar para si. Leon Denis cita esse trecho que eu acho muito legal, aliás, essa frase ela é citada muito dentro do Espiritismo, né? E há muitas discussões e muitas versões dessa mesma frase, que diz: a alma dorme no mineral, mas no vegetal ela já está sonhando. Tá vendo? Ela já está começando a ter sensibilidade, ela já está sonhando. No animal, ela já está se agitando. E no homem, ela acorda. Mas como é que ela acorda? Será que acorda? Ou ela muda de estágio de adormecimento, mas não desperta? Então, a gente tem que estar sempre atento para o que é esse acordar, o que é esse despertar. Bom, a gente tem no estado de letargia, que é o sono, que é aquela coisa, aquele marasmo, aquela falta de busca, aquela acomodação, aquela mesmice, aquela falta de necessidade, de vontade de mudar. Isso quer dizer que você está vivendo fora da realidade. Uma pessoa que vive fora da realidade, ela está muito mais vivendo no mundo material do que no mundo espiritual. Então, tudo para ela é imediato, se resolve pelo imediato. Eu estou com fome, eu estou com sede, eu tenho desejo de ter isso, de ter aquilo. Mas o lado espiritual está adormecido. Então, a gente precisa trabalhar para sair desse estado e cair na realidade. Por quê? Porque senão a gente é dominado pelos nossos instintos, porque a gente passa a viver no aqui e no agora. Então, a gente vai reagir ao invés de agir e vai viver só em torno daquilo que a gente quer materialmente e nesse momento. Nós vamos ser muito imediatistas. Bom, para despertar, tem que ser pelo nosso esforço, como a gente já falou, através da busca, que a gente tem que estar sempre buscando, lutar contra esses instintos. Quais são os nossos instintos? A gente, quando fala em instinto, pensa logo assim: instinto de preservação. Né? Instinto, porque a gente associa instinto a animal, mas o ser humano tem uns instintos bem esquisitos, que aliás nem fazem muito parte do instinto animal, porque o instinto animal ele só mata para se alimentar ou para se defender. O ser humano, como ele já tem o livre-arbítrio, ele acrescenta uns ingredientes no instinto dele, e aí até dizem, né, um instinto assassino, não é? Por quê? Porque ele já tem o livre-arbítrio e já tem mais ingredientes para acrescentar nesses instintos. Então, ele já pode direcionar esse instinto para o bem ou para o mal. Então, ele acrescenta e aí é que vem o estrago. E a gente tem que lutar contra isso todo santo dia, porque é através dessa evolução, desse aprendizado, desse progresso, que a gente vai chegar na libertação. E aí a gente vai falar da doutrina, né? Como é que funciona? O que a doutrina contribui para esse meu despertar? O que significa isso? Né? Como que a doutrina me faz despertar? Né? E depois que eu despertei, o que eu vou fazer? Né? Bom, primeiro, a doutrina veio revelar para a gente
todo o mundo espiritual de uma maneira que a gente não conhecia, porque existem várias outras filosofias que já falam do mundo espiritual, mas para os ocidentais a doutrina trouxe de uma maneira que a gente conseguiu compreender, que é a fé raciocinada. Então a gente não aceita por aceitar, a gente já tem um pouco de raciocínio para dizer, não, peraí, isso aqui faz sentido, isso não faz, ajuda a gente a quebrar uma série de dogmas. Então a doutrina trouxe para a gente esse autoconhecimento, porque através do nosso olhar sobre nós facilita o nosso olhar sobre o outro, tá? E o objetivo de Deus para nós, que é a evolução. E isso a doutrina trouxe muito claro para nós. A respeito dessa evolução, como que a gente processa essa evolução? Com as múltiplas existências. Porque uma encarnação só, a gente não consegue aprender muita coisa, né? É muito curtinho o tempo. Pra gente que sabe que existe a eternidade, uma encarnação é muito pouco. Então a gente tem as múltiplas existências para reparar e para aprendizados. Essa coisa de reparar e aprendizagem é muito interessante, porque é muito comum a gente ouvir no meio espírita assim, ai, mas isso assim está acontecendo porque eu estou pagando. É uma quantidade de dívida que não acaba mais. Mas, na verdade, gente, a gente tem que pensar que tudo que a gente passa, a gente está pagando. Porque muita coisa a gente faz para aprendizado, para a próxima. Por exemplo, a gente está lá na segunda série, primeira, não sei, do primário, e a gente aprende aquela continha básica de somar, né? 2 parcelas, um total. Isso vai servir para quê? Porque daqui a pouco a gente vai ter problemas bem mais complexos. Mas se a gente não tivesse aprendido aquelas 2 parcelas lá atrás, a gente não ia conseguir resolver o problema complexo que ainda vem. E cada série que a gente avança fica mais complexa. Então, cada aprendizado está nos preparando para a série seguinte. Assim também no Espiritismo, assim também na nossa vida, na nossa existência. E é isso que o Espiritismo vem trazer para a gente, que a gente tem as coisas que a gente está devendo, que a gente fez, vacilou lá atrás, então precisa consertar. Mas também tem muita coisa que é aprendizado para o próximo passo, senão a gente ia ficar marcando sempre o passo no mesmo lugar. Então, essa é uma coisa que a doutrina explica para a gente e que dá muita esperança, porque a gente pensa, poxa vida, então a minha próxima existência vai ser melhor do que essa, porque a gente não evolui, a gente não anda para trás. Puxa, então tá bom, não tá? Se a gente não vai ficar pior do que tá bom, já é alguma coisa, não é? Vamos ser sinceros. E a gente precisa parar de pensar. Oi? Exatamente, pior do que está não vai ficar. E a gente precisa, um grande passo que a gente dá no sentido da evolução é a gente parar de se sentir vítima. Ai, meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Que isso, sai. Aconteceu porque você precisava daquilo para aprender. Então não tem que ficar se fazendo de vítima. Porque fulano me persegue. Porque Beltrano não gosta de mim. Porque o outro não pode me ver que faz uma cara feia. Desencana. Precisa pensar melhor. Se a gente se coloca melhor, se a gente se transforma, tudo se transforma à nossa volta, inclusive as pessoas, inclusive o nosso ambiente. Então a gente precisa parar de achar que a gente é vítima. A gente fez, nossa, isso está acontecendo, parece que Deus fez assim, deixa eu escolher, eu vou escolher este para que este sofra. Gente, não é assim, né? Deus não tem preferidos. Essa é uma frase que eu adoro, porque assim eu me sinto bem incluída. Deus não tem preferidos. Isso é bom, porque assim Ele não vai pegar no meu pé especificamente, e nem de ninguém. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Então todo mundo tá aqui com a mesma função. Bom, mudou o som aqui? Então, as leis divinas são ensinadas para nós e a gente precisa entender o sentido da palavra obedecer.
né? Que às vezes já não quero ser obediente, que coisa esse negócio de ficar obedecendo. Mas olha só, ia ser uma boa coisa se a gente obedecesse às leis divinas, porque a gente ia encurtar um pouquinho a nossa, né? A nossa jornada, a gente ia avançar mais rápido. Mas a gente é teimoso, a gente não é muito bom nesse negócio de obedecer, a gente sai do rumo. E a gente precisa ter essa noção de que tem que seguir as leis para alcançar o objetivo de Deus. Então, dentro desse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, ela nos revela uma série de verdades que nos libertam de uma série de dogmas que, para quem veio de outras religiões, a gente vem acreditando em coisas que são inquestionáveis. Existem coisas de outras crenças, né, que você não pode questionar. Isso aqui ninguém pergunta. Não, que é isso? Isso é pecado perguntar isso. Então você fica naquela, mas e qual é a explicação? Não pode perguntar, então também não vou saber como é que é. Então a doutrina vem quebrar isso. Ela liberta a gente desses dogmas e desses preconceitos e dessas crenças que a gente acaba adotando pra gente, de que a gente já nasceu pecando, de que a gente tá mal na fita, de que tem coisa errada, de que a gente não pode isso, não pode aquilo. Olha, poder você pode, é problema seu, né? Isso é uma das coisas que mais me cativou na doutrina espírita. Pode, você sabe que a responsabilidade é sua, então você pode, mas não esquece disso, é problema seu. Isso é legal, porque aí você fica, agora que eu sou responsável por mim, eu tenho que pensar 2 vezes, porque eu não posso atribuir a outra pessoa a capacidade e a habilidade de me perdoar. Não adianta eu ir lá e pagar uma promessa ou rezar que vou ficar perdoada, meus pecados vão ser esquecidos. Não, aí funciona um pouquinho diferente. E isso é legal, porque isso faz você ser uma pessoa melhor. Essa consciência da responsabilidade que você tem a respeito daquilo que você faz, obriga você a ser uma pessoa melhor, né? Você mesma, uma família, mas você já mudou. Você não falou assim, porque nós pecamos. Você falou, nós vacilamos. Tá vendo? Já melhorou um pouquinho, não é? Vacilou é melhor do que pecou, né? Então tá bom, obrigada. Tá vendo, gente? A gente já não tá pecando, a gente já tá vacilando. Então, a doutrina vem ajudar a gente e nos indicar a sabedoria de que a gente deve fazer, né? A gente tem a sabedoria de fazer o que devemos e o que podemos, como seres conscientes, agindo de acordo com a harmonia cósmica. Então, a gente tem que estar consciente daquilo que a gente deve, mas também daquilo que a gente pode fazer, porque nem tudo a gente pode fazer, né? É como diria, acho que Paulo que diria, tudo posso, mas nem tudo me convém, não é? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Que tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso a gente tem que pensar quando for comer aquela torta desse tamanho, a gente tem que lembrar disso, né? Então, a gente tem que ter sempre na nossa mente a consciência da nossa semelhança com o Pai, né? Que nós somos espíritos criados para a perfeição. Então, todo o nosso progresso, todo o nosso estudo, toda a nossa ação deve ser sempre pensando nesse movimento de evolução, que nós somos a semelhança do Pai. E isso é muita responsabilidade. Bom, o Espiritismo, com todos os seus ensinamentos a respeito de reencarnação, de efeito, causa e efeito, né, de responsabilidade, ele vem esclarecendo a gente e despertando a nossa consciência. Isso faz a gente acordar para uma série de coisas que antes a gente estaria adormecido. E aí traz para a gente o objetivo disso tudo, que é a nossa elevação. E aqui na Terra, a gente tem um grande projeto. Deus tem um grande projeto para cada um de nós aqui na Terra. É aquele filho que multiplica os talentos que ele entregou. O que é que você está fazendo com os talentos que você recebeu, né? Então,
a gente precisa ir sempre ao autoencontro, à autodescoberta e verificar que a nossa vida não se limita aqui, ela vai muito além. Então a gente tem que se descobrir para a gente entender qual é o nosso objetivo de vida, mas não só de vida dessa vida, mas como espírito. E isso a doutrina traz muito claro para a gente. Lá na questão 919, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o meio mais prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar, os espíritos respondem logo: olha só, alguém já disse isso há um tempão, conhece-te a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, olha para dentro, mas olha com vontade de ver, porque às vezes a gente olha e alguém fala assim: ai, você é muito avarento. Aí você: não sou avarento, eu sou econômico, né? Não abre a mão nem para jogar peteca, mas eu não sou avarento, eu sou econômico. Nossa, mas tudo que você faz, você só pensa em você. Não, eu estou sendo reservado. Então a gente tem muitas máscaras, né? Muitos títulos para tapear aquilo que a gente não quer ver, mas a gente vê facinho no outro. Nossa, aquela pessoa é tão dura. Por que será que eu identifico que a outra pessoa é tão pão dura? Por que será que eu identifico fácil que a outra pessoa é tão orgulhosa? Por que será? É porque eu conheço muito bem aquela qualidade negativa. Não vou falar defeito, não, que fica feio. Aquela qualidade negativa. Então fica facinho da gente perceber no outro aquilo que para nós é muito familiar, porque a gente só fala daquilo que a gente sabe. Então a gente reconhece fácil. Então é muito legal a gente usar isso para identificar na gente o que me irrita no outro, né? O que o outro faz que me deixa tão irritado? Aí, peraí, vira o espelho. Ih, eu faço a mesma coisa. Ih, então não adianta eu dizer que eu não sou pão dura, não. Eu sou munheca mesmo. Não adianta dizer que sou econômica, né? Então sou eu mesmo que sou avarenta. Deixa eu tentar melhorar isso aí. Então, a doutrina nos orienta aqui, reconhecer esses vícios, as nossas más tendências e lutar contra elas. Gente, não é dia a dia, não, é segundo a segundo, porque se tu piscar um segundo, pimba, já foi. Aí quando você vê, já falou, já fez, já economizou, né? Então, ajuda a gente a compreender as implicações da lei de causa e efeito e a importância que tem a autotransformação. Porque tudo passa pela reforma íntima, pela autotransformação. Se a gente não se autotransformar, a gente vai repetir de ano e não adianta reclamar. Vai repetir a série e vai voltar do mesmo jeito. Bom, ajuda a gente também, a doutrina, a entender que a nossa realidade é e será, sempre será definida pelas nossas escolhas, tanto nessa como as que a gente já fez. Bom, se eu deduzo que eu já fiz mais escolhas, vou usar esse exemplo aqui do econômico, tá? Em outras existências, se eu ainda sou muito econômica nessa, é porque eu ainda não venci. Poxa, então eu preciso ser um pouco mais generosa. Que tal se começar a fazer uma doação? Se for tão difícil doar dinheiro, doar coisas, vou doar meu tempo, que não custa nada aparentemente. Aí quem sabe eu não vou aprendendo a doar outras coisas, né? Doar meu amor, doar meu sentimento, doar a boa vontade, e aí você vai vencendo devagar cada uma das suas tendências. A gente não pode ter muita pressa, porque senão a gente tropeça e cai. A gente tem que ir devagar. Identificou um problema, uma qualidade negativa? Identificou? Então vamos trabalhar nessa, vamos trabalhar um pouquinho nessa. Aí daqui uns dias, né, umas semanas, que não resolveu não, porque não é assim que resolve não, é bem demoradinho. Vamos acrescentar mais uma? É demoradinho, gente, é demoradinho. O ser humano é lentinho de tudo.
Bom, a gente precisa se aceitar como é. Ah, que bom que alguém disse isso. Aí eu posso aceitar que eu sou munheca e tá tudo certo. Errado. A gente tem que se aceitar como é, mas com a proposta de fazer a mudança. Porque se eu ficar negando, eu não vou fazer a mudança. Então eu tenho que aceitar. Se eu olho no espelho e descubro que eu sou egoísta, eu não posso ficar negando isso. Eu tenho que aceitar que eu sou egoísta e adotar uma conduta diferente. Isso se chama uma aceitação ativa, que é uma aceitação com o propósito de mudança, de transformação. A doutrina nos propõe abrir-nos a novas realidades. Quer ver um negócio interessante? Saulo, né, que era Saulo ainda, quando vinha de Damasco, teve aquele episódio, aí teve aquele clarão e ele ficou cego, não é? Se a gente for tentar interpretar de alguma forma essa cegueira, a gente pode pensar o seguinte: ele ficou cego porque ele não sabia o que fazer. Porque ele se deu de encontro com uma coisa totalmente nova. E ele não sabia o que fazer. Então ele ficou cego. E aí ele foi a Ananias, que a gente pode considerar que é a consciência, para que Ananias abrisse os olhos dele. Para quê? Para uma nova realidade. E aí Paulo teve uma outra visão a respeito de tudo que ele já estava fazendo antes. E aí ele entendeu que não era aquilo, que não estava certo, que ele precisava fazer uma autotransformação total. E ele foi um dos apóstolos mais eficientes e mais ativos de Jesus. Foi ou não foi? Se eu estou falando bobagem, pode falar, hein? Ele andou muito, gente. Ele penou no fim da vida, mas ele andou muito, ele levou muito as palavras de Jesus para frente. Mas ele... Oi? Tá vendo? O grande diplomata do cristianismo. Mas o que ele teve que fazer? Ele teve que deixar tudo o que ele já sabia, tudo o que ele já tinha como realidade e se abrir a uma realidade nova. Isso é o que a gente precisa fazer. Por que você não usou sua palavra? Ele desaprendeu. Ela adorou essa palavra, gente. Ele desaprendeu. Tá bom. Isso, ele desaprendeu o que ele já tinha aprendido antes e aprendeu coisas novas, viu? Ficou bonito, né? Gostei. Vou mudar a palavra ali. Bom, e aí a gente fazendo essa abertura, se abrindo para essas novas possibilidades, essa nova realidade, a gente parte para um autoconhecimento de quem somos nós. A gente tem que partir do princípio que nós somos a semelhança do Pai. Olha só, é muita coisa. Então a gente está atrasado no caminho, a gente tem que andar. Então a gente parte dessa premissa: eu sou a semelhança do Pai. Eu sou a centelha de Deus aqui na terra. Então eu sou bastante coisa. Quem que eu posso me tornar? O que é que eu posso ser? Muito melhor do que eu sou hoje? Qual é o plano de Deus para mim? Se eu sou irmã de Jesus e tenho aquele potencial, é muita coisa. Eu tenho muita coisa para trabalhar, eu tenho muita coisa para fazer, né? E o alto amor. Nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Então, se Ele me ama, por que eu não vou me amar? Eu preciso me amar, porque Ele mesmo disse, Jesus disse, amai ao próximo como a si. Por quê? Porque eu preciso me amar, porque assim eu vou passar pelo crivo do amor e vou amar o outro do jeito que ele é. Porque se eu me amo com todos os meus defeitos, eu não tenho saída. Eu tenho que amar o outro com todos os defeitos que ele tem. Eu tenho que amar e respeitar o outro do jeito que ele é, do jeito que eu gostaria de ser amada e respeitada, porque nós todos estamos a caminho. A gente precisa praticar o auto-perdão, ou seja, fiz coisas, a gente já errou tanta coisa nessa vida, em outras vidas, então nem é bom falar, que a gente prefere saber.
Então a gente tem que pensar o quê? Me liberto disso e sigo para frente, né? Eu vou ficar sentada lá atrás daquela falha? Qual era a minha intenção? A minha intenção foi boa e deu errado? Então eu deixo aquilo como aprendizado e sigo tentando acertar daqui para frente, para não errar mais. Bom, a autoiluminação, ou seja, vencer todas as nossas sombras, né? O nosso lado sombra. Quando a gente assiste, vê uma notícia ruim, o que vem no nosso pensamento? Não deixa vir, segura o pensamento, porque a primeira coisa que vem é um pensamento pesado, um pensamento denso. Então a gente precisa, se a gente parar para pensar, era provável que a irmã Teresa de Calcutá nem tivesse esses pensamentos diante de tanta coisa ruim que ela viu na vida, né? Então, é claro que a gente está longe de Teresa de Calcutá, mas a gente pode tentar melhorar um pouquinho. A autorrealização, ou seja, alcançar metas evolutivas, parece coisa de empresa, né? Alcançar meta é igual funcionário de banco, que tem meta para alcançar no fim do mês. Então, a gente também pode tentar colocar umas metas para a gente, não é? De tentar alcançar essas metas. Todas essas metas, todos esses ensinamentos, a doutrina abre para a gente. E a doutrina que nos liberta de todos aqueles conceitos, preconceitos, crenças que a gente tinha antes. Então agora a gente sabe que os únicos responsáveis pela nossa salvação somos nós. Não adianta esperar ninguém salvar a gente. É a gente mesmo que vai ter que correr atrás do prejuízo. Bom, e aí, se a gente consegue vencer, a gente chega e alcança o reino de Deus, tá? Bom, nessa mudança toda, a experiência do amor é essencial para qualquer transformação, para qualquer ação que se vá fazer, porque só através do amor é que a gente vai se auto-perceber direito, sem a gente ficar se julgando, sem ficar se culpando, se cobrando. Então a gente precisa desse amor para fazer essa transformação, até para olhar para dentro, porque aí a gente vai ser indulgente com a gente também. Não é só com o outro que a gente tem que ser indulgente, é com a gente também. No item 63 do livro Consciência e Mediunidade do projeto do Manuel Filomeno, a gente encontra a seguinte afirmação: o homem que se autodescobre faz-se a indulgência aí, faz-se autoindulgência, faz-se indulgente, e as suas ações são de benevolência, beneficência e amor, modificando para melhor a convivência e a estrutura psicológica do seu grupo social. Quando a gente fala dessa indulgência, a gente não esquece, é para o outro e para nós também, porque tem gente que se cobra muito, que fica, às vezes tem gente que se cobra tanto que acaba nem andando. Ai, porque falta tanto, ai, porque ainda estou tão longe, ai, porque eu sou tão ruim, e vai ficar ali reclamando, resmungando e não vai sair daquele lugar. Então, menos, né? Vamos ser mais carinhosos, amorosos com a gente, vamos ser mais indulgentes, mas vamos sair do lugar, né? É um bom convite para a gente sair do lugar. Aí coloquei o significado de indulgência, que é essa disposição para perdoar, e não só as culpas dos outros, mas as nossas também. No livro da Joana, O Homem Integral, ela diz que a meditação nos leva ao autoconhecimento, que é a base do crescimento e do discernimento e da lucidez. Tem gente que não consegue fazer meditação. Eu consigo, eu faço meditação quase todo dia. Tem dia que eu tenho tanta coisa para fazer que depois, quando eu vi, já foi. Se eu fizer à noite, eu faço dormização, porque aí eu durmo, quando eu penso assim, vou meditar, já foi. Aí não dá. Se eu quiser, para rezar, tem que rezar em pé, porque se eu rezar sentado, eu caio. Então, assim, eu, graças a Deus, durmo muito bem. Então, eu tenho que fazer meditação assim que eu acordo, porque aí eu não durmo. É mais difícil. Às vezes dá uma cochiladinha, mas é mais difícil. Bom, então por que ela fala isso? Porque quando você medita, você entra, você vai para dentro de si. Tem gente que não consegue ficar sozinho consigo.
A pessoa não consegue ficar consigo mesmo. Ela está sempre tendo que pensar em alguma coisa e saber o que está acontecendo. Aí teve um barulho lá fora. Tudo distrai, porque ela tem dificuldade de olhar de verdade para dentro, de se introjetar. Eu sempre, quando alguém me fala isso, eu faço uma sugestão. Começa a fazer meditação de 1 minuto. Porque existe uma técnica hoje de meditação de 1 minuto. Aí você começa com 1 minuto, daqui a pouco você já está com 10. Mas vai, não fica sem pressa, faz 1 minutinho só. Mas não deixa de fazer, porque é um jeito de você se autoconhecer, tá? E a Joana diz que a atitude mental entre quem medita e aquele que não medita é diferente. Porque na hora de enfrentar os problemas, aquele que medita faz isso com uma calma, com mais serenidade. O outro fica desesperado. Então é muito bom você se autoconhecer, para você se disciplinar. E a doutrina ensina que a lei de Deus está na nossa consciência e que ela é a detentora da realidade. O mundo espiritual é que é a realidade. Aqui é a ilusão. E a gente já sabe isso na nossa consciência e que devagarzinho vai se revelando. Então ela vai se revelando de acordo com o que a gente vai evoluindo. Se a gente parar para pensar, há 2 séculos atrás, as pessoas não tinham o nível de consciência que tem hoje. A gente não precisa ir tão longe. Quem tem contato com criança pequena aqui? Criança de 5, você tem. Legal. Vocês acham que essas crianças de hoje são parecidas com a gente quando a gente era criança? Duvido. Não é mesmo, eles têm um chip novo. Eu sempre digo assim, gente, o nível de consciência que essas crianças têm, de existência, eu acho que eu alcancei com os 17, 18 anos de idade. Se é que alcancei, também ainda estou na dúvida, vou me perguntar direito quando chegar em casa. Então, essas crianças já estão vindo diferente. Então, o nível de consciência avança à medida que a gente avança, à medida que a gente evolui. Quem tem contato com criança pequena sabe disso. E passa aperto, né? Porque, de repente, vem uns questionamentos que você fica aí, deixa eu perguntar aos universitários, porque o negócio é esquisito. Eles têm uma consciência muito boa. Bom, e isso tudo leva a gente a fazer uma lapidação dos nossos próprios valores. E isso vai empurrando a gente para frente, tá? O reino de Deus está dentro de cada um de nós. E a gente só vai chegar lá dentro, nesse reino de Deus, evoluindo. Bom, o ser consciência deve trabalhar-se. Eu frisei aquele ser, porque a gente às vezes pensa assim, fulano devia estar lendo isso aqui, né? Esse aqui é para Beltrano, Beltrano que devia ler isso. É nada, se a gente está aqui, é a gente que devia ler, né? Eu que fiz, então imagino o tanto que eu tinha que ler isso. Vai vendo. Então, ele tem que se trabalhar partindo sempre do ponto inicial da sua condição psicológica, sem colocar um objetivo longe demais, porque senão frustra e ele fica pelo meio do caminho, tá? Tem que se aprimorar sem cessar, se aceitar como é, lutar contra todas essas máscaras que a gente põe para a gente se descobrir, não ficar se julgando, se justificando aquilo que a gente já falou. Abolir a autopiedade, né, que a própria Joana diz, quem de si se compadece, recusa-se a crescer e não luta, estagiando na amargura com a qual se compraz. Parece que gosta de ser infeliz. Tem gente que parece, né, não deve gostar não, mas parece que gosta de ser infeliz. Uma vez eu recebi um post do WhatsApp que dizia assim, será que quem gosta de infeliz é feliz porque é infeliz? Fiquei pensando naquilo. Gente, será? Eu não tive coragem de perguntar ainda não, mas ficou na minha cabeça. Bom,
o abandono dos apegos e das paixões que surge, né, que sempre surge na nossa vida. Quando você vê, você está apegado a uma roupa, apegado a uma pessoa, então é um caso sério. E a gente precisa se libertar desses apegos para seguir, para poder avançar na nossa evolução. Bom, o progresso é uma fatalidade. A gente costuma dizer que não existe fatalidade, né? Mas existe. Progredir é uma fatalidade. A gente tem livre-arbítrio, mas desde que seja para evoluir, porque quando a gente escolhe errado, a gente repete, até evoluir. Então não tem jeito. A gente tem esse destino, vamos dizer assim. Bom, nós temos que ter consciências, né, que somos seres espirituais e somos espíritos imortais, multiplicadores dos talentos de Deus. Deus, quando está lá em cima, fica olhando, aí a gente passa por um aperto danado, mas a gente não desiste, a gente luta, a gente vai. Aí Deus deve olhar e dizer assim, aquele lá está multiplicando o talento. Melhor do que aquele outro que ficou sentado chorando e reclamando da vida, né? Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. A aceitação dinâmica da gente de saber que temos os nossos defeitos, mas que a gente tem que progredir e fazer essa mudança. A não aceitação de quem eu sou e da nossa própria vida é uma ingratidão. Aquela pessoa que está passando pelos apertos e que fica reclamando, ela está sendo ingrata. Porque se tudo acontece de acordo com a vontade de Deus e a gente reclama e a gente questiona, a gente está dizendo que Deus não está sendo competente. Olha que coisa grave. Se tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, a gente precisa ter mais fé, de ter certeza de que se aquilo está acontecendo com a gente, é porque a gente precisa daquilo. Deus não erra na medida, nunca. É a necessidade que a gente tem para aprendizagem. Se não aprender, vai repetir, não tenha dúvida, tá? Se não tá bom, só eu posso fazer essa mudança. Se eu não estou achando que tá bom, não adianta eu achar que alguém vai vir e vai mudar a minha vida, né? Igual tem uma música que fala, você tem meia hora para mudar a minha vida. Não tem nada, quem vai fazer a mudança da minha vida sou eu. Porque se a gente não quiser mudar, ninguém muda. Quando Jesus curava os doentes, o que ele falava? A tua fé te curou. Vai e não peques mais. Por que será? Porque se pecar, provavelmente a doença volta, né? Então são coisas que a gente precisa sempre ter na nossa meta, né? A gente tem que vencer todas essas dificuldades. A dor só se apresenta quando a gente ainda não despertou. Por quê? A gente sente a dor porque não se conforma. Porque sabe aquela história, o bonito, quem ama o feio, bonito lhe parece? Caramba, isso é uma coisa muito certa. Porque se você está passando por uma doença e você acha que aquilo é uma injustiça, você vai sofrer muito mais. Mas se você entende que aquilo está acontecendo para que você tenha algum aprendizado, não fica tão feio assim. Aí a gente, ao invés de reclamar, vai pedir, ai meu Deus, me ajuda a entender rápido, que é para eu passar por isso. Ai, me ajuda a entender, me dá inteligência suficiente, sensibilidade para eu vencer. E a gente precisa lembrar sempre que nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e que nosso potencial é igual ao dele. E essa frase eu encontrei lá no Reformador, né? A influência que o Espiritismo exercerá sobre as sociedades humanas é perfeitamente previsível, em função da sua filosofia da realidade da vida, que põe à mostra as verdades que revela, substituindo crenças, fé cega e cultos exteriores pela fé raciocinada, que é outra necessidade do espírito. Então, isso é que nos liberta, esse conhecimento, né? O conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é exatamente isso, com toda a responsabilidade que ela inclui.
Gente, muito obrigada de coração por essa oportunidade, pela paciência e pelo carinho de vocês, tá? Obrigada, tá?